Mas na hora do velório, Deus me mostrou quem tinha feito isso com o meu irmão. E a pessoa estava no velório. Foi durante o velório do próprio irmão que a cantora gospel Vanilda Bordieri fez uma revelação que deixou todos em choque. Chorando diante do caixão, ela afirmou que Deus havia mostrado quem era o verdadeiro assassino, e que essa pessoa estava ali naquele momento, no mesmo ambiente da família enlutada. Na época ninguém podia provar nada, mas agora com a confirmação da polícia, o que Vanilda sentiu se tornou fato. Foi assassinato e os suspeitos finalmente foram presos. Se você acredita que Deus revela a verdade e que a justiça não falha, se inscreve aqui no canal e comenta, Justiça de Deus. Isso nos ajuda a levar histórias reais como essa ainda mais longe. Você vai ouvir agora o relato emocionante de Vanilda Bordieri, que mesmo em meio à dor, não se calou, e teve a coragem de seguir a voz que vinha do alto. Não sai dessa live, gente. Por favor, eu vou pedir para vocês compartilharem essa live. Eu sempre entro aqui para falar sobre vários assuntos. Por que eu quero pedir para você compartilhar essa live? Porque essa semana eu fiz uma live falando sobre a justiça. Bem-aventurada quem tem fome e sede de justiça. Eu comecei a gravar, me emocionei, fiquei com a voz embargada, mas eu preciso que você compartilhe isso. Porque eu sei que muitas pessoas, como nós, da família do meu irmão, não vão ter a resposta que precisam, não vão ter a ajuda que precisam. E nós só conseguimos algumas coisas porque nós corremos atrás. Nós não demos sossego um dia. Eu não parei um dia de correr atrás porque eu sabia que o meu irmão não tinha. Meu irmão, no ano passado, dia 16 de abril, ele foi enterrado na cidade de Taquarituba. Ele era taxista e quando nós recebemos a notícia que meu irmão tinha desaparecido, meu irmão até ele tinha, às vezes ele tinha problema de desmaio, a gente falava, deve estar desmaiado, deve estar em algum lugar, deve estar passando, vamos esperar, gente. E quando recebemos a notícia que meu irmão estava amarrado com uma corda no pescoço dentro de um carro, num sítio na cidade de Coronel Macedo. E a notícia já tinha corrido antes, correndo antes de resultado que o meu irmão tinha. Ele, mas naquela semana meu irmão tinha pregado sobre a eternidade, sobre o céu. E eu vou pedir para vocês compartilharem, porque isso aí vai servir para outras famílias, para lutarem pela memória de seus familiares, pela honra daqueles que se vão. E quando eu estava indo, né, para Taquarituba com a Célia, nós chegamos lá, eu não posso citar nomes ainda, né, mas quando chegamos houve erro de vários setores sobre a morte do meu irmão, mas na hora do velório, Deus me mostrou quem tinha feito isso com o meu irmão. E a pessoa estava no velório. Eu ainda não posso citar o nome, porque, embora a justiça já prendeu hoje 3 que tem que ser chamado de suspeito ainda. A gente não pode falar o nome ainda. Tem que ser chamado de suspeito, né? Mesmo sabendo o que aconteceu. E no meio do velório eu tenho que respirar, porque eu tô com meu coração assim, eu não sei o que eu tô sentindo ainda, não sei o que eu tô sentindo diante de Deus, não sei o que eu tô sentindo. E na hora do velório eu vi que tinha uma pessoa lá no velório e Deus falou comigo, essa pessoa aí é a pessoa que matou seu irmão. E eu não consegui me controlar na hora do velório do meu irmão. Eu não tinha tanto contato com essa pessoa. E na hora do velório, eu olhei para essa pessoa e eu disse uma coisa, Deus vai tirar sua máscara, não era para você estar aqui. E algumas pessoas vieram em cima de mim e diziam, você não pode fazer isso, você tá doida. Eu sei que você tá sofrendo pela morte do seu irmão, mas você não pode sair acusando todo mundo. Mas o Senhor colocou fortemente no meu coração. O Senhor colocou fortemente no meu coração que eu não estava errada.
E quando a delegacia estava dando o caso do meu irmão por encerrado, quase por encerrado, a minha sobrinha, gente, eu não tô nem sabendo como falar, mas eu tenho que falar pra vocês, porque tem muitas pessoas que, talvez como nós tivemos a resposta, as pessoas não terão, e eu tô entrando aqui pra falar pra você, não abra mão da memória das pessoas que você ama. E eu e a minha sobrinha, nós fomos atrás, nós corremos, e era todo dia, eu e ela, a gente, cada coisa que a gente descobria, minha sobrinha, eu nem sabia que ela tinha essa força, a Priscila, buscando provas aqui, provas ali. Eu nunca aceitei o resultado. E o meu irmão, né, eu não posso falar o nome, não posso falar o nome de quem fez isso com ele, mas já estão presos. Hoje eles foram presos. Mas eu quero voltar para falar o nome desses assassinos que fizeram com meu irmão, que era um coitado. Meu irmão, a pessoa, né, que é esse casal, começaram a dizer que meu irmão estava doente, inventou até um câncer para o meu irmão, coisa que meu irmão não tinha. Estava dopando meu irmão durante algum tempo. E o que fizeram com meu irmão, de amarrar, eu não sei nem como falar isso, mas Deus é tão fiel, que no dia do velório, quando Deus mostrou para mim quem era o assassino do meu irmão, Deus colocou claramente no meu coração, e algumas pessoas se levantaram e disseram, dá um remédio para a Vanilda que ela tá doida. Mas eu não estava doida. Não estava doida, realmente era Deus que estava me mostrando. Foi mais um ano e um mês de sofrimento. Eu abracei as minhas irmãs, eu disse, foi ele que matou o Tonho, foi ele. Eu não estava errada, eu glorifico a Deus por Deus ter colocado isso no meu coração. Eu sabia desde o começo quem era. Não porque eu suspeitava, mas porque Deus me mostrou no velório do meu irmão. E hoje vai sair na TVT, vai sair, já saiu no G1. Já saiu no G1, você pode procurar a morte do taxista em Coronel Macedo. Levaram meu irmão, coitado, dopado até o meio do mato. Amarraram uma corda no pescoço dele. E eu glorifico a Deus, porque quando a gente tem fome e sede de justiça, o Senhor é aquele que vai consolando a nossa alma, Ele vai consolar o nosso coração. Mas eu quero voltar aqui e eu quero falar o nome de quem fez isso. Eu quero falar quem fez isso. E pedir oração para que o Senhor faça justiça. Não vai trazer o meu irmão de volta. Não vai trazer o meu irmão de volta. Não vai trazer. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não aceite um resultado assim de cara. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Dr. Adriano, da DIG de Avaré, Dr. Rubens, Dr. Mário, que todos os dias eu incomodava ele. Eu mandava mensagem, eu falava, doutor, faz justiça, me ajuda a minha sobrinha, meu sobrinho. E ele falava assim, nós estamos fazendo o nosso melhor trabalho. E eu não dava sossego para ele. Eu sei que eu fiquei pressionando, a minha sobrinha ficou pressionando, a Priscila, a Pati e ao pai do André, meu sobrinho. E eu disse, Deus, tem misericórdia de nós, não deixa essa dúvida, porque a minha maior tristeza era o que eles contavam, que o meu irmão tinha se matado, e meu irmão não tinha se matado. Ele foi um crime tão cruel que o crime é considerado qualificado, porque tem mais de uma pessoa envolvida. Mas a mandante, né, que eu não posso ainda falar o nome, mas cuidado, amados, porque às vezes você dorme com o seu próprio inimigo. Cuidado, porque às vezes o seu inimigo está do seu lado. Detalhe, eu não me conformo, porque eles estavam no velório do meu irmão. Eles foram pro velório do meu irmão, gente.
Essa infeliz, ela chorou em cima do caixão do meu irmão. Esse cara foi lá, ele foi lá no velório do meu irmão, como se nada tivesse acontecido. E quantas famílias estão passando por isso, porque nós não somos melhores que ninguém. Mas quantas pessoas foram injustiçadas. E a gente pensa que vai acontecer só na vida das pessoas, né? A gente pensa que vai acontecer só com outras famílias. Mas acontece na nossa família. Você sabia que milhares de pessoas estão começando a ganhar dinheiro de casa usando apenas o celular, começando do zero? Existe um treinamento completo, feito especialmente para iniciantes, que ensina o passo a passo para você criar uma nova fonte de renda online, mesmo sem nenhuma experiência anterior. Ele já ajudou pessoas comuns a conquistarem liberdade financeira trabalhando de onde quiserem. E o melhor, se em 30 dias você não conseguir gerar uma nova renda com o que aprendeu, eles devolvem todo o seu dinheiro e ainda te pagam R$100 via Pix. Ou seja, você não tem nada a perder. Se você quer entender como funciona e dar o primeiro passo ainda hoje, é só clicar no link fixado no primeiro comentário. Você pode continuar só assistindo, ou pode transformar seu celular em uma ferramenta de renda. A escolha é sua.